doutora Sandra vai falar para vocês, vai conversar um pouco com vocês, essa questão de diagnóstico de cárie, né? Eu fiz um briefing para ela do dia a dia de vocês já, né? Essa questão que vocês têm com os dentistas, né? De quando é cárie, quando não é cárie, se tem que fazer uma avaliação, quando não tem, né? E ela preparou para vocês isso, para conversar com vocês. Obrigada pelo convite, obrigada pela atenção, que num sábado, não é? Na hora do almoço, ninguém merece, né? Mas estamos aí para falar um pouquinho sobre o diagnóstico de lesões de cárie. Não sei se vocês me conhecem ou não, mas eu trabalho com intervenção. E assim, nós, há uns 20 anos atrás, quando nós falávamos em manutenção de sulcos escurecidos, dentina afetada, dentina infectada, nos congressos queriam nos matar. Quando nós saíamos, as pessoas ficavam até com raiva, era interessante. Mas hoje, eu acho que algumas coisas já mudaram. E aí, dentro dessas modificações, alguns conceitos, antes de falarmos propriamente do diagnóstico, eu tenho 1 hora para conversar com vocês, eu penso que algumas coisas sejam importantes para que nós tenhamos em mente o que é que nós devemos fazer. Se quiser apagar a luz, eu falei, vocês podem. E aí eu vou trabalhar em alguns casos clínicos, não vou entrar no mérito de tratamento, não é? Mas, pensando no nosso objetivo primordial em tudo que nós fazemos, é claro que eu sou odontopediatra de formação, para quem me conhece, fiz o programa de pediatria, que é o tratamento só para jovens, mas, na verdade, tudo que eu falar aqui vai se acomodar e servir para todas as faixas etárias. Eu penso e brinquei outro dia que eu gostaria de mudar a nomenclatura do molar dos 6 anos para o molar dos 100 anos. Porque, na verdade, nós temos que nos preparar para essa população que está vivendo mais. E muitas vezes eu percebo que para o sucesso do tratamento, algumas coisas são super importantes. Isso em qualquer faixa etária. Que é, primeiro, detectar as lesões no início. Isso é fundamental. Nós estamos trabalhando sobre as consequências da doença, e cárie é uma doença sim, ainda é uma doença prevalente no mundo todo, e nós estamos trabalhando muito mais como um operador em relação ao que nós visualizamos. Vocês já vão entender o que eu estou dizendo, se concordar ou não, e é por isso que eu estou aqui. Hoje, um fator extremamente importante, e uma das coisas que nós, nessas primeiras reuniões já do Conselho Regional de Odontologia, nós estamos buscando, é que nós tenhamos também uma campanha em larga escala que é fundamental para o consumo dos carboidratos. Porque hoje nós sabemos que a doença cárie é dependente do açúcar. Então isso é um ponto fundamental, já até para explicar para os pacientes o que é que nós devemos e não devemos. Hoje nós sabemos que a cárie não é mais uma doença transmissível. Eu não sei se vocês têm passado isso para os pacientes de vocês. Vocês têm passado isso para os pacientes de vocês? Então, assim, beijar na boca, comer na mesma colher, não vai transmitir a doença cárie. Coisa que durante muitos anos nós vinculamos essa informação. Então nós aqui, hoje, eu considero um marco estar aqui, poder falar para vocês e mostrar para vocês que replicam os conhecimentos, que alguns conceitos se modificaram. Então não adianta nada nós pensarmos no diagnóstico, mas ó, já cito aqui um paciente que tinha aparelho ortodôntico, não foi feita uma manutenção preventiva e olha a lesão de cárie cervical, pós-tratamento ortodôntico. Que assim, se eu tivesse investido na fase em que já tinha as manchas brancas, certamente isso não aconteceria. Então nós temos que investir nas mudanças de hábitos e também no que é que nós vislumbramos e o que é a doença e as consequências da doença. Isso eu acho que é um passo fundamental para que nós consigamos entender tudo que eu vou falar hoje. Assim, não vou entrar novamente no mérito de tratamento, mas hoje, por exemplo, tem alguns cremes dentais específicos, cremes remineralizadores, que vão potencializar a nossa ação. Isso significa custo-efetividade, ou seja, em longo prazo, se eu fizer um programa preventivo, um bom diagnóstico do que é realmente a consequência da doença, eu vou economizar muito. Então, tudo isso faz muita diferença. E hoje não dá para negar que o flúor tem um papel significativo nisso. Especialmente o flúor mesmo, usado em larga escala, que foi um dos paradigmas da odontologia.
Então isso é um fato que nós temos que considerar. Bom, mas você vai falar de diagnóstico de lesão de cárie, você tem que falar do flúor? Certamente, certamente, porque as condições serão diferentes. Eu vejo demais, por incrível que pareça, eu tenho consultório, não é? Apesar de tudo isso, eu tenho consultório. Eu recebo colegas só para dar diagnóstico de manchas. As pessoas confundem demais o que é mancha branca, de lesão de cárie, hipoplasia, hipocalcificação e MH. Hoje não dá para esquecer, já ouviram falar nesse termo molar incision hypomineralization? Que é um defeito de esmalte extremamente significativo e que muitos dentistas confundem e tratam como lesão de cárie. Então, quantos dentes já não foram feitas exodontias se pensando que era lesão de cárie, mas na verdade era defeito na formação do esmalte? Vocês já devem ter visto aqueles molares que rompem, já se destruindo. Já viram isso? Isso se chama PEB. Já ouviram esse termo? É Positive Breakdown. É uma característica de indivíduos que têm defeito na formação do esmalte. Que muitos dentistas vão lá, colocam o motor e na verdade acabam dando uma endodontia. Então, exatamente, esfarelam. São coisas que nós não podemos confundir em relação ao diagnóstico. E hoje eu percebo que essa tríade, erosão, lesão de cárie e defeito na formação do esmalte de dentina, os dentistas fazem muita confusão no diagnóstico. Então muitas vezes tratam como uma coisa e na verdade é outra, completamente diferente. E nós temos que estar atentos a isso, né? E para isso nós temos que entender qual é a consequência da doença. E por incrível que pareça, isso aqui ainda é um fator muito comum no Brasil. E sabe o que é mais comum? A incidência de novos casos. Quer dizer, se existem novos casos, cada vez que eu penso anualmente, é sinal que nós estamos errando em alguma coisa. Concordam comigo? E aí vocês podem conversar comigo. Porque, olha, quando eu penso que numa mesma boca eu posso ter características diferentes de lesões, é sinal que o organismo está reagindo frente ao processo da agressão, mas eu posso ter uma estrutura escura ou uma estrutura clara, que é um outro ponto importante. O corpo é mais critério de presença ou ausência da doença. E o que acontece? O dentista chega lá e fala assim, tinha um ponto preto, eu achei que era lesão de cárie, eu tirei. E na verdade, não é porque está escuro ou claro que existe o tecido infectado ou o tecido afetado. Então isso é fundamental para nós podermos conversar e entender os princípios da mínima invasão. Ou seja, o nosso papel hoje é invadir cada vez menos. E muitos confundem as consequências da doença com estética. As duas coisas podem caminhar juntas. Hoje nós temos materiais, o Francis deve ter conversado com vocês, resinas específicas, ou mesmo ionômeros de vidro, que você consegue mascarar aquela estrutura escurecida. Então não se justifica mais um procedimento em relação ao outro. Outro dia mesmo eu recebi um paciente só para fazer um diagnóstico, que era uma criança com 20... O odontopediatra tinha dito que havia 20 lesões de cárie. Quando eu olhei, eu falei, mas gente, onde é que tem lesão de cárie? Não tinha uma lesão de cárie. Então assim, nós precisamos parar, pensar e realmente ver o que é que nós desejamos e o que é que nós estamos formando. Quando vocês autorizam ou não um procedimento, ou quando vocês avaliam ou não a conduta de um cirurgião dentista. Então esse é um fato, porque assim, olha, e hoje nós vamos falar um pouco do ICEDAS, quando você tem cavidades abertas, aqui é o ICEDAS grau 6, ok, isso é fácil. Mas o mais difícil é quando é 0, 1 e 2, quando existe o envolvimento da mancha branca. Aí sim, não é? Nós precisamos parar para pensar. Isso não só na criança, mas no jovem. Hoje também tem lesões de cárie específicas de pacientes que consomem drogas, que é um padrão completamente diferente de lesão de cárie. Não é aquele padrão, assim, no sentido da cavidade aberta, mas sim na região cervical e com uma cavidade como se fosse um V. Você já viu? Pós-bariátrica também. Também. Aí existe um processo de erosão e também lesão de cárie, porque tem pacientes que fazem cirurgias bariátricas e consomem carboidrato, por exemplo, leite condensado, porque a cabeça ainda não está acompanhando o que aconteceu. E quem vai diagnosticar isso? Somos nós. Somos nós. E para isso nós temos que prestar atenção no indivíduo como um todo. Porque, por exemplo, quando você vai e avalia um paciente que consome maconha direto, você não olha nas pontas dos dedos, ou que consome cocaína e você não olha nas narinas, você acaba deixando de diagnosticar situações específicas da cavidade oral. Né? Mas hoje o mote em questão é lesão de cárie, mas aí tem várias formas de diagnosticar outras coisas.
Então aqui, por exemplo, eu preciso tirar essa estrutura escurecida para eu fazer, eu preciso fazer endodontia aqui? Não, eu não preciso. Eu preciso manter a estrutura sadia. E o sadio hoje é bem diferente de 20 anos atrás. Eu não preciso mais manter aquela dentina rígida, eu preciso manter a dentina afetada. São coisas diferentes. Hoje, lesões em nível de esmalte, para nós, são extremamente reversíveis e controladas. Né? O que ainda nos preocupa mais são lesões em nível dentinar. Já já vocês vão entender. Então, ainda, a doença cárie é um problema de saúde pública grave, considerado no mundo inteiro, que influencia significativamente, isso sou eu que estou dizendo, não, é a literatura que diz. Tudo que eu mostrar hoje para vocês é pautado em evidência científica. Né? Assim, são pesquisas, nós estudamos muito para poder falar o que estamos falando. Então, assim, além disso, tem as implicações sistêmicas, que você já sabe. Mudou por medidas em larga escala, que é a adição de flúor, de um modo geral, e as medidas educativas, porque o flúor sozinho não adianta. Mas se eu não fizer um reforço positivo, é inconcebível, por exemplo, que os pacientes retornem a cada 6 meses. Hoje nós já sabemos que o biofilme fica ativo em torno de 28 dias. Então, retornos semestrais não funcionam mais. Funciona para o paciente que não tem uma alta atividade da doença. Mas aquele paciente que é um paciente que tem um alto risco e que você tem que fazer um controle vigilante, 6 meses é muito tempo. Porque o biofilme fica ativo em torno de 28 dias. Isso nós sabemos. Então, existem formas. Olha lá, eu tenho condições, isso aqui todos já sabem, que depende do micro-organismo. Nós somos 80% de bactérias. Concordam com a gente? Comigo, é que nós temos um equilíbrio. Mas quando entra em desequilíbrio, ocorre a evolução da doença. Isso vale para tudo. E para a doença cárie também. Portanto, aquela tríade, levando em consideração o tempo, hoje não é só isso que nós temos que levar em consideração. Porque, por exemplo, observem aqui, no mesmo elemento dental, duas condições diferentes. Não é verdade? Na proximal uma lesão, naquela classificação de Black, classe 1, classe 2, classe 3, hoje nós quase não usamos mais. Porque hoje nós temos lesão na face proximal ou uma lesão inativa no oclusal. Eu preciso mexer no dente inteiro? Eu preciso fazer uma restauração de Black, por exemplo? Preciso? Não. Então, eu tenho duas situações diferentes. Preciso mexer aqui na oclusal? Não, mas eu preciso mexer na proximal. Por que esse paciente, depois de um certo tempo, tem lesões na proximal? O que vocês acham? Ele usa fio dental? Não usa. Será que nós estamos recomendando o uso do fio dental da forma que deveria? Não é? Será? Não é? Acho que não. Tanto que, não sei se vocês viram, há 1 ano e meio atrás, saiu uma matéria na Veja, aquilo sobe e desce, vocês viram? Que falaram que depois de um estudo que foi feito, acho que foi, se não me engano, foi nos Estados Unidos, não precisaria mais indicar o uso de fio dental na face proximal. Vocês lembram disso? Foi uma confusão isso. Porque, imagina, não é? Se a mídia vincula uma matéria dessa, é super complexo. Foi um estudo que foi feito, saiu uma revisão sistemática, ok. A revisão sistemática tem um peso, não é? Mas não é assim. Hoje as lesões em nível proximal, dependendo da faixa etária, são as lesões que mais acometem os dentes. Então nós temos que orientar e motivar os nossos pacientes. Portanto, isso é típico de lesão proximal. Se você não fizer nada, não é a mesma situação clínica, mas vai virar uma captação mais profunda em nível dentinário. Então, assim, são várias coisas ao mesmo tempo. Tem esses fatores, sim, mas os fatores que vão interferir. Eu tenho o hospedeiro, o micro-organismo, o substrato, o dente, a saliva hoje também, que muitos de nós não avaliamos, mas eu sempre recomendo que se tenha aquelas fitas de pH. Sabe aquelas fitas para medir o pH da cavidade oral? Tem alguns kits específicos, mas aquela fita de piscina é uma fita barata e é um indicativo numérico para o paciente se ele está ou não com pH mais acidificado. Então interfere na condição. Se vocês puderem ter, eu acho que é um dado importante até para quantificar e mostrar para o paciente quanto ele está melhor. E aqui está o grande problema. Tudo isso com o tempo. Porque hoje o tempo também é questionado.
depende da orientação do que você vai estudar. Então, veja, isso é importante ter na ficha do paciente também. Os fatores que vão nos guiar, nos nortear. Primeiro, a idade do paciente, a saúde geral desse indivíduo, o grau de instrução, a experiência da doença. Será que ele teve mesmo a experiência da doença ou será que foi um outro defeito na formação do esmalte? Porque vários pacientes chegam para nós sem o primeiro molar permanente. E quando se questiona, qual é a primeira imagem que vem na nossa cabeça? Que é por lesão de cárie, não é verdade? Então acho que nós também precisamos começar a questionar os outros motivos, que são os defeitos na formação do esmalte também. O grupo epidemiológico desse indivíduo, as variáveis de comportamento e a presença ou ausência de flúor. Esses dados aqui eu considero hoje que seria fundamental ter em qualquer ficha clínica para nos nortear o paciente que nós estamos nos deparando. E aí sim, esse encarte, é o encarte, você quer fotografar? Não? Eu vou. Esse encarte que eu vou mostrar a seguir é um encarte que tem disponível na internet da Colgate, né? Onde o professor Jaime Cury, onde o professor Jaime Cury, e aí isso é legal para vocês terem no ambiente de trabalho de vocês, onde vocês estiverem. Fez um esquema que eu considero fundamental, né? Onde o biofilme dental mais o açúcar vai promover, não é, a desmineralização da estrutura do dente. Aí quando você entra com o papel da saliva mais o flúor, você consegue reduzir os sinais da doença. Tem vários protocolos, né? Nós introduzimos o protocolo dos resíduos de flúor e clorexidina também, mas isso faz em larga escala com que melhore. E hoje, o fato é que a doença cárie é dependente do consumo de açúcar. E é esse o fator fundamental. Ah, mas isso... E aí quando você vai fazer uma revisão, aí pensando no indivíduo como um todo, não é? Em relação às doenças, que é isso que nós preconizamos e pretendemos fazer uma campanha em larga escala com outras áreas, com os nutricionistas, informando a população, que isso é muito importante. Quando você vai ver aquele açúcar escondido, você consome muito mais do que é preconizado ou recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então nós temos que parar para prestar atenção nisso. Esse guideline saiu há pouco tempo, foi ano passado. E aí, quando você vai ver, você fala assim, não pode comer doce, não pode comer... Mas não é isso. É a orientação mesmo, mostrando a importância de não fazer isso. Como uma campanha para o cigarro. As pessoas continuam fumando, alguns, mas muitos pararam e percebem os malefícios da doença. Então, quando você pensa em nível de esmalte, o esmalte ele é 96% de hidroxiapatita, estrutura inorgânica, que é onde tem o desequilíbrio e vai haver a perda de minerais, diferentemente da dentina. Então, olha lá, a dentina, ela já tem colágeno, ela já tem fosfoproteínas, glicoproteínas, que vai fazer com que a resposta seja diferente. Então, quando eu disse a vocês que é um processo que depende do açúcar, e se nós não fizermos nada, a doença vai evoluir, quando eu penso que eu tenho uma resposta, eu tenho que ter uma noção que vai haver esse ataque de fora para dentro e a resposta de dentro para fora. Então a doença ela é muito mais que isso. Nós teremos essa progressão, não é? Nosso organismo, na verdade, é formado pela Constituição, é meio complexo isso, mas pelo nosso sistema imunológico. Quando você tem o desequilíbrio da doença, esse colágeno vai degradando. E aí já foram vistas várias metaloproteinases, a expressão de metaloproteinases na doença cárie. Ou seja, vai destruindo o colágeno, aí que a polpa faz, eu tô aqui, viu? Se você não fizer nada comigo, eu vou me machucar. E aí o que você faz? Às vezes você faz, na tentativa de haver uma cura, e você faz uma injúria naquele tecido. E você fazendo uma injúria naquele tecido, muitas vezes, ao invés de você ter uma resposta positiva, você tem uma resposta negativa. Então o que é isso? A expressão das metaloproteinases. E o organismo vai lá, eu tô aqui, e faz com que as TIMPs, que são os inibidores de metaloproteinases, sejam expressos. E hoje, né, é complexo, mas vocês têm que entender que a doença não são mais só aqueles 4 fatores. É muito mais do que isso, vai depender de
que nós preconizamos é que quando houver uma lesão profunda em nível de esmalte, muitas vezes depois que você fizer o procedimento, nós limpamos com digluconato de clorexidina. 1 ou 2%, não é aquele 0,12, não é aquele 0,12. É aquele digluconato para limpeza de cavidade, que ele é considerado um inibidor dessa degradação de metaloproteinases. Porque às vezes você está fazendo um tratamento e você fala, poxa, eu fiz tudo certinho e o paciente aparece com abscesso na sessão seguinte. Então, muitas vezes, esses detalhes técnicos certamente farão a diferença. Bom, entenderam que a doença cárie, certo? Ela é dependente do açúcar, em lesões muito profundas ou mais profundas de cárie, nós temos a degradação das metaloproteinases. Por isso que é super importante também, depois que você fizer um procedimento restaurador, você colocar hidróxido de cálcio e ionômero de vidro. Se você não proteger o hidróxido de cálcio, não vai adiantar nada, não é? Então nós temos que ter os procedimentos corretos. E aí eu vejo várias pessoas colocarem o hidróxido de cálcio e o sistema adesivo por cima. O que acontece? Dissolve todo o hidróxido de cálcio. Não é o melhor material. O hidróxido de cálcio, uma barreira, uma base de ionômero de vidro, nessa fase de proteção ou de evolução de saúde. E para isso, logicamente, qual é o método de diagnóstico que vocês usam? Como é que vocês fazem o diagnóstico? Visual. Que ainda é o padrão ouro na literatura, tá bom? O diagnóstico visual ainda é o padrão ouro na literatura. Não é? Ele tem que ser suficientemente sensível e para isso nós temos que estar acurados. Vocês estão? Em relação às consequências da doença? Acho que essa é uma pergunta importante que a gente tem que fazer para nós mesmos. Porque se você se pautar em conceitos mais clássicos, certamente vocês abrirão muito mais dentes ou concordarão com a abertura de muito mais dentes do que é necessário. Quantas restaurações de resina já não foram feitas e não precisariam nem ter feitas? Ou mesmo hoje a gente usa muito pouco selante. Né? E assim, selante à base de BGMA só em lesões iniciais em nível de esmalte. Senão você só controla. Você observa ou faz protocolos de vernizes. Assim, mas isso é fundamental para vocês aprovarem os procedimentos. Sempre. Ou concordarem ou discordarem do que será feito. Então, eu acho que isso hoje, esse nosso encontro, é uma mudança, assim. Para alguns, vocês vão falar, já faço isso. Mas para outros, eu acho que terão que repensar. Né? Porque quanto mais nós abrirmos, ainda não tem nenhum material tão bom quanto o dente. Ainda não tem. Esse diagnóstico precoce vai melhorar o prognóstico do tratamento preventivo. Porque quando a lesão já está em nível dentinário, quase na polpa, não tem erro, concorda? Mas quanto menos vocês errarem aqui, mais chance de nós termos sucesso. Daquela estrutura dental ter uma durabilidade maior. E é uma tarefa difícil, vamos combinar. Gente, não é fácil. Concorda comigo? E aí, quanto mais você sabe, mais dúvidas você tem. Porque, assim, numa situação em que eu tenho uma cavidade ampla, você tem que acertar só se a lesão está ativa ou inativa. Né? Mas uma lesão que você fica em dúvida se já existe uma mancha branca, é o ponto. Porque daí é o que você vai decidir de tratamento. Que muitas vezes não é nem aprovado, às vezes, por alguns convênios, por algumas situações. Eu preciso fazer flúor, verniz de flúor, verniz de clorexidina. Verniz de clorexidina eu nem vejo aprovado. Né? E cimento de ionômero de vidro. Mas aí lá na tabela descritiva não tem ionômero de vidro, tem resina. E aí o que você faz? Você coloca o ionômero de vidro modificado por resina? Então são situações que, se nós fizermos a intervenção aqui, né, vai ser mais fácil. E muitas vezes eu vejo se fazer exame clínico sem secar a superfície. Vocês verão que no estágio 1 do SEDAS, você precisa secar a superfície por 5 segundos para mostrar o que você está visualizando. Eu tenho dúvidas, eu radiografo. Que radiografia se faz? Hoje, a tecnologia está a nosso favor, mas muitos de nós não usamos a tecnologia, concorda comigo? Até pelo custo, é alto, não é barato. Mas nós temos que começar a pensar nesse sentido. Então, assim, primeiro,
O esmalte é o tecido mais mineralizado do corpo humano. E aí eu vejo lesões em nível de esmalte serem diagnosticadas de forma correta e também, muitas vezes, no exame radiográfico, quando fica a imagem da dentina afetada, muitos dentistas mandam abrir dizendo que tem lesão de cárie, sendo que é uma técnica que vai favorecer a reparação do tecido. Então nós temos que prestar atenção. O que é o tecido que nós estamos visualizando? Tem vários métodos de diagnóstico. QLF, OCT, LF-FOT. São métodos acessíveis para nós? Não, não são. Você quer fazer um estudo? Você vai lá no IP e você vai trabalhar com OCT. Mas são equipamentos caros. Por isso que nós estamos buscando equipamentos mais baratos, que eu já vou mostrar para vocês. Olha lá. O QLF, ele ilumina a estrutura por luz ultravioleta. Vocês já viram? Vocês já conhecem? E aí, a área menos desmineralizada, por meio de fluorescência, você vê como uma mancha escura. E aí vai permitir a lesão, o diagnóstico no estágio inicial. O OCT é por espalhamento. Só vou mostrar para vocês verem que existem outros métodos, né? Que muitas vezes a gente nem sabe. A transiluminação. Muitos dentistas usam a transiluminação hoje. Já observaram? Que eles usam no consultório a luz para ver. Não é a câmera, mas é a luz para fazer com que haja uma iluminação desse tecido desfalsificado. Muitas vezes em manchas hipoplásticas você pode colocar um LED também. Desliga a luz do refletor, aí você vai ver aquela extensão da mão. E aí o diagnodente. Alguém aqui chegou a trabalhar com o diagnodente da casa? Alguém aqui trabalhou? Não? O diagnodente ele foi largamente utilizado no Brasil. Mas ele era uma caneta, na forma de caneta, em que você colocava na estrutura e media, né, no visor a luz refletida. Só que o que acontecia? Dava muito falso positivo. Muitas vezes você achava que não tinha a doença e tinha. E às vezes não tinha, e aí o aparelho dava, porque quando tem perda de minerais, acusava. E nem sempre tem perda de minerais pela doença cárie. E aí sim, olha lá, foi idealizado um índice. Quando vocês olham os dentes, e vocês fazem a avaliação, vocês olham se os dentes foram cariados, perdidos ou obturados. Qual é o índice que vocês utilizam? Vocês só olham o procedimento. O procedimento. Mas aí é uma coisa para se levar em consideração, entendeu? Porque daí o diagnóstico vai ser outro. Foi perdido, mas perdido por quê? Esse é o primeiro ponto. Foi diagnosticado. E vocês olham o procedimento antes e depois, né? Ou por meio de fotografias, ou por meio de visual, de presença, né? Então você vai olhar antes. Então quando você olha, bom, no dente 36 tem uma coisa, no dente 47 tem outra, não é isso? Então a gente tem que começar a olhar de formas diferentes. Para que nós tenhamos, para que vocês tenham também uma uniformidade de linguagem, de padrão na hora de avaliação. Vocês têm isso? A calibração. Mas em algum documento escrito. Isso tem que estar claro para você, ou para você, ou para você, para mim. Quando eu pegar a ficha, eu vou identificar. Não, realmente, ele usou o ICEDAS, ou ele fez um levantamento de acordo com a OMS, com cariados perdidos ou obturados, não é? Então, tudo isso tem que ser padronizado, para facilitar até para quem for pegar essas fichas. E aí, o que acontece? O ICEDAS, vocês já ouviram falar no ICEDAS? Esse índice, ele foi idealizado por um grupo de pesquisadores do mundo inteiro, e é o tema que me foi pedido hoje para conversar um pouquinho com vocês, não é? Em relação, mas para falar do ICEDAS eu tenho que falar da doença cárie, né? Para aumentar, na hora, a sensibilidade do método na inspeção visual. E a inspeção visual é feita com, se vocês forem sondar, com sonda arredondada. Aquela da OMS, essa que vocês usam? Vocês usam o explorador afiado. Fala a verdade. Afiado. Mais afiado, melhor. Não é? Mas não é o recomendado mais. Se você tiver uma lesão de mancha branca no molar e rompendo, por exemplo, você faz a captação.
Aí você vai ter que falar que vai ter que fazer o procedimento. Então são coisas diferentes, né? Faz muita diferença. Então aqui já, de hoje em diante, mas eu não quero comprar essa sonda da OMS. Arredonda a ponta, pega um disco e arredonda a ponta. Porque o dentista, ele adora fazer isso. Quanto mais ele ouvir o grito da dentina, ou explorar, tirar aquele biofilme, ele vai fazer isso. Mas não é mais assim. Não deve ser assim. Aí, no CEDAS, depende, porque isso é importante, vai depender do julgamento de cada um. Eu sei que vocês já estão cansados, hoje já tiveram bastante aula. Mas é o método que vai definir se a lesão está presente ou ausente e, junto com isso, você vai avaliar a atividade da doença, se a lesão está ativa ou inativa, levando em consideração se há tecido infectado ou tecido afetado. Vocês trabalham com esse termo de tecido infectado e afetado? Não? Mas é o mais usual hoje, tá bom? Então, assim, primeiro, para o diagnóstico, eu tenho que avaliar a atividade de cárie. Aqui é fácil, não é? Se eu olho aqui, que tipo de tecido é esse? Dentina. Que tipo de consistência e tecido eu tenho aqui? Não, isso não é uma cárie secundária, isso é um tecido aqui infectado. Então nós vamos partir dessa nomenclatura, tá bom? É um tecido infectado, porque está muito contaminado e não é um tecido passível de reversão, diferentemente do tecido afetado. Então é tecido afetado e infectado. Aqui é vocês não esqueceram. Aí eu tenho tecido infectado, que geralmente são 3 camadas, e aí eu tenho tecido afetado, que muitos vão achar que ainda tem lesão de cárie, mas não tem, é uma dentina passível de reversão. Então veja, eu preciso avaliar o grau de progressão e velocidade da doença. Aqui é uma evolução rápida. Se eu não fizer uma intervenção, certamente vai dar uma endodontia. Concorda comigo? Só aqui eu preciso definir a atividade desse paciente. Se é alta, baixa, não é? Em que estágio? Esse tem uma atividade alta. O risco desse indivíduo. O que é risco? É a probabilidade do aparecimento de novas lesões de cárie. Bom, eu fiz meu tratamento, eu achei que estava tudo bem. Quando esse paciente voltou, depois de 3 meses, ele tinha novas lesões de cárie. Então, é sinal que alguma coisa está errada. É sinal que aquele projeto, aquela prevenção não está sendo feita adequadamente. Porque a manutenção preventiva, para todas as idades, é inconcebível o paciente ter implante e voltar a cada 6 meses. Não é? Precisa ter um controle vigilante. E só se faz isso fazendo profilaxias periódicas e avaliando o risco de cada um. Então, por exemplo, além disso, eu tenho que avaliar o grau de progressão da doença. Porque na mesma boca eu posso ter lesões em diferentes estágios. No estágio 1 do CEDAS, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha só, na mesma boca. Quer dizer que o paciente está respondendo, mas de formas diferentes. Ou seja, mesmo que eu tenha um tecido com uma característica mais crônica, o ataque ácido nessa boca está acontecendo. Tem que fazer uma manutenção preventiva, sempre. A importância dessa avaliação na atividade da doença. Primeiro, eu avalio o risco do desenvolvimento e da progressão dessas lesões. Depois, eu estabeleço uma modalidade de tratamento adequado junto com o programa de prevenção. Esse é o lance para todas as idades. Só que para isso eu tenho que reconhecer o risco individual de cada um. Acabou. Hoje todas as técnicas na odontologia, todos os artigos científicos são unânimes na mesma coisa. Nós temos que avaliar o risco individual de cada um. Cada indivíduo tem um risco. Não dá mais para tratar a odontologia em massa. Vou fazer prevenção com flúor, ou selante. Isso não existe mais. Cada um é cada um e vai necessitar de cada tratamento, tá bem? E aí,
vou voltar a falar, eu preciso avaliar a experiência passada da doença. Então, sei lá, hoje você avalia aquele paciente. Esse paciente retornou, possivelmente ele caia para outra pessoa avaliar. Não sei se é assim, ou você, por exemplo, você sempre avaliou o mesmo paciente durante o resto da vida dele. Não, né? Se você não tem isso anotado na ficha, como o outro pode saber a história pregressa dele? Não é? Não dá. Eu tenho que saber se esse paciente foi um paciente no passado prévio com lesões de cárie ou novas ou manchas brancas. Que aí sim, realmente, eu vou fazer um programa de prevenção. O aspecto clínico da lesão e a progressão dessa lesão. E aí sim, eu vou detectar por meio desse exame clínico, que é o que vocês farão. Eu estou sendo clara? Aí eu tenho que avaliar nesse exame presença ou ausência do elemento dental, a profundidade da lesão e a atividade das lesões. Se vocês tiverem essa tríade na cabeça de vocês, vai ficar fácil. E aí não é fácil só na criança, é no adulto também. Porque olha quantos elementos podem faltar. Primeira coisa, se houverem lesões ativas de cárie, primeiro, eu vou ter manchas brancas, opacas, rugosas e porosas. Tanto se elas forem novas ou lesões que não estiverem inativas. Opacidade na entrada das fissuras. Nesse estágio, se você não secar a região, você não vai conseguir ver se tem mancha branca opaca. Fundo de fissura acastanhado claro, apesar de cor não ser o critério fundamental. Dente abaixo do plano oclusal, adjacente a outra lesão. E também observar, mesmo se tratando de lesões de cárie, se vai haver uma gengivite localizada naquela região. Porque é sinal que tem mais biofilme, mais retenção de biofilme. Entenderam? Então esse é um ponto principal para avaliar, porque a maioria das vezes a gente só se pauta nisso, né? Se a mancha branca é opaca, rugosa e porosa. E muitas vezes nós temos que nos pautar nos outros critérios. E aí nós vamos associar os métodos tátil e visual. E aí sim, sou eu que estou dizendo isso, não é literatura mundial. Inclusive tem um manual livre na internet que o Faustinho fez, professor da USP, que vocês podem acessar. Só jogar lá no Google e CEDAS. É acesso aberto a todos. Inclusive para vocês replicarem e formarem novas pessoas com a mesma filosofia. Uso cuidadoso da sonda. Limpar, não sei o foco, mas está dando para vocês aí? Limpar o fundo da fissura. Como é limpar? Muitas vezes você não vai poder fazer uma profilaxia ali. Se você já desorganizar o biofilme com uma escova, já está bom. E avaliar a textura da lesão. E aí sim, olha só, essa é a sonda da OMS, está vendo que tem uma bolinha na ponta? Que é preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Se vocês não tiverem, arredondem a ponta do explorador. E aqui existe muita confusão, porque o sulco está escurecido, muitos abrem essa cavidade, sem haver necessidade. Vamos lá. Primeiro, profilaxia ou escovação da região para desorganizar o biofilme. E tentar isolar relativamente, ou que não haja saliva e a iluminação. Então, nesse caso, você faz uma secagem por 5 segundos com jato de ar. Sem aquele jato de ar que sai água junto, senão não adianta. Para secar a região. Aí eu não tenho condições de fazer um trabalho lá no interior do Amazonas. Então, leva rolete de algodão ou cotonete que você consegue secar a região. Observar as características da lesão e diferenciar de outras manchas, que aqui eu vejo um grande problema no diagnóstico. Não só, um exemplo disso também são manchas de fluorose. Muitos incisivos ou molares irrompem com aquela mancha na fissura branca, que é confundida com mancha branca de lesão de cárie. Na verdade, é mancha branca por fluorose. São coisas diferentes. Seca bem. Ah, mas o suco já vem assim? Aqui o suco está escurecido. É outra coisa importante. Não se preocupem tanto com o suco principal, mas sim com as vertentes das cúspides, que é onde se origina o processo da lesão de cárie. As pessoas ficam tão preocupadas com a parede pulpar, na verdade o mais importante são nas vertentes, ao redor das vertentes das cúspides.
junto, eu vou só dizer para vocês que existe, junto com esse CEDAS, eles criaram esse índice LAA, que é para avaliar a atividade da doença. Então, você vai avaliar a profundidade da atividade para ver, não é, se realmente você consegue associar os dois critérios. Eu posso ter o estágio 2 do CEDAS e ter uma mancha branca ativa ou não. E aí sim, a radiografia é importante só para a confirmação de diagnóstico. Esse aqui é o CEDAS Foundation, que foi idealizado para epidemiologia, para grandes estudos, pesquisa, clínica e ensino. Por que é importante nós usarmos índices validados mundialmente? Porque onde você estiver, você consegue trabalhar. Você vai morar nos Estados Unidos, você vai morar, sei lá, na Europa, vai morar no México. Enfim, onde você estiver, esse índice é universal. Como o da OMS, que é o que a gente no governo USB Brasil se pauta no índice da OMS, levando em consideração a mancha branca. Olha aqui os códigos do CEDAS, que seria interessante vocês anotarem, fotografar. Primeiro, 0. Nenhuma alteração na translucidez do esmalte após secagem de 5 segundos. 1. Opacidade visível após secagem de 5 segundos. Se você não secar, você não vai ver. 2. Opacidade visível mesmo com a presença de superfície úmida. 3. Cavidade localizada em esmalte opaco ou pigmentado. 4. Sombreamento da dentina subjacente. Esse 4, o 4 e o 1 causam muitas dúvidas. Porque muitas vezes você pode ter uma lesão inicial que você acha que está em nível de esmalte, mas quando você olha o sombreamento ao redor, você vê que vai em nível dentário. No 5, cavidade em esmalte opaco ou pigmentado, com exposição dessa dentina. E o 6 já é uma cavitação grande, com esmalte opaco ou pigmentado, envolvendo mais da metade da superfície. Ficou claro? Eu gosto sempre de fazer uma calibração em vivo mesmo, sabe? Cada um olhando, com fotografias, para vocês realmente se calibrarem, que gera uma certa confusão. Seria legal vocês poderem usar esse mesmo código para todos os pacientes. É importante, então, como eu disse, ó, o LAA, avaliar o grau de progressão da doença. Ou seja, se é uma lesão ativa ou inativa. Como aqui, por exemplo. E aqui é do livro que eu falei para vocês, que tem na internet. Depois, se tiver a internet ligada, eu mostro para vocês. Para vocês baixarem e tirarem as dúvidas de vocês. Então, você vai ponderar. Esse aqui é o ICEDAS, de acordo com o comitê organizador do ICEDAS. Então, 1, 2 e 3. Você pode ter uma lesão ativa ou uma lesão inativa. Que é um esmalte com opacidade, como nós já discutimos, esbranquiçada. Pode acontecer de estar amarelado também, por isso que cor não é mais critério de presença ou ausência da doença. Perda de brilho e uma rugosidade leve à sondagem. Essa é a mancha branca. E, nesse caso, muitas vezes é uma área que retém bastante biofilme. Não sei se vocês já observaram isso. A inativa, o esmalte, ele pode ser esbranquiçado, mas ele já tem um certo brilho. Né? E ele pode remineralizar ou estar inativo, acastanhado ou amarelado também, vai depender. É importante também que vocês observem o aspecto. Ele geralmente aí tem um aspecto brilhante, é mais duro, e não sei se vocês já observaram, mas ele vai se afastando do bordo gengival. Já viram isso? Justamente pela deposição das camadas de neoformação. O código 4 provavelmente já é uma lesão ativa. Vocês podem ver códigos 5 e 6 com lesão ativa e inativa. Já viram lesão inativa, código 5 e 6? Cárie precoce da infância, que não é mais dito cárie de mamadeira, essa nomenclatura não usa mais, tá bom? É cárie precoce da infância, que fica aquele platô de dente, você tem que fazer a reabilitação total. De novo, aqui resumido os códigos, tem várias tabelas, então vocês peguem esses códigos e imprimam, inclusive, ou deixem no computador,
Para vocês terem essa noção, para vocês não esquecerem disso. Vamos lá. Olha lá. Opacidade, molar irrompendo. Já é bem diferente do molar quando irrompe com uma fluorose ou com uma MH. São defeitos diferentes. Né? Então aqui, o dente rompendo após o opérculo gengival, né? Com uma mancha branca ativa. Como é que dá para ver isso? Só depois de secar por 5 segundos, senão você não consegue ver. Então você não tem essa real noção. Precisa secar para ver. E aqui sim é muito importante, porque se você implementar um programa com os vernizes de flúor e clorexidina e colocar cimento de ionômero de vidro, você paralisa a lesão. Quer dizer, uma lesão que seria que vai tender a cavitação se não for feito nada, acaba tendo um rumo diferente. Olha lá. Aqui, ó, opacidade visível, apesar do sulco escurecido, tá vendo? Isso significa esse sulco escurecido, que é um selamento biológico, que o organismo está se defendendo frente ao processo de agressão. Mas mesmo assim eu ainda tenho uma lesão ativa aqui, dá pra ver? O que eu preciso fazer? Eu preciso ajudar a inativar essa lesão. Né? Ou com os vernizes e cremes remineralizadores. Cavidade localizada em esmalte opaco ou pigmentado. Tá vendo que tem uma microcavitação aqui? Esse é o ICEDAS, que você tem que avaliar o nível da lesão, é o 3. Olha lá. Eu preciso abrir essa cavidade? Não, eu preciso vedar só. Quando existir lesões iniciais em nível de esmalte, ou eu vedo com selante à base de BGMA com carga, porque daí já tem um buraquinho, porque durante muitos anos as pessoas usaram o selante à base de BGMA com carga em fossa e fissura rígida, que está errado, não está correto. Agora, quando eu tenho um buraquinho aqui, eu vedo essa captação, porque está em nível de esmalte. Outro caso, índice 4, eu tenho sombreamento adjacente sobre a dentina. Parece uma lesão crônica, não parece? Só que, na verdade, se eu secar, eu observo que tem microcavitações aqui. Quando você vai ver, já está em dentina. Então, esse é o índice 4. 5. Cavitação de esmalte opaco ou pigmentado com exposição de dentina. Você vai ver ao redor, tem uma desmineralização, não é? E aí você consegue, ó, ver o score 4 e o score 5 da lesão em nível dentinário. E aqui não tem dúvida, né? Lesões profundas de cárie. Todos esses casos têm os tratamentos, mas nós não vamos entrar no mérito da questão. Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte: numa mesma cavidade, está vendo aqui? Eu tenho o escurecimento da estrutura, mostrando que o organismo está se defendendo frente ao processo de agressão, porém com tecido altamente infectado. Esse tecido, ele não pode ficar aqui. Só que eu tenho que ter mecanismos para, de forma conservadora, remover essa dentina infectada sem expor a pouco. Porque esse dente aqui, é aí que eu quero chamar a atenção de vocês, ele tem lesão de cárie sim, mas ele tinha uma MH, que é aquela PEB que eu disse para vocês, Post-Eruptive Breakdown. MH, Molar Incision Polymerization e PEB, Post-Eruptive Breakdown. Hoje a MH, ela tem sido estudada no mundo muito. Hoje de 20 a 30% da população tem dentes que irrompem com MH. Então o que aconteceu? Só que o dentista diagnosticou aqui só lesão de cárie, mas aqui tem MH mais a lesão de cárie. Por isso que esse dente ficou destruído assim. Então aqui, além das orientações para a doença cárie, eu preciso orientar em relação ao esmalte, uma estrutura mais friável. São coisas diferentes. Entende? Porque senão você trata a odontologia sempre da mesma forma. Na época de Black se permitia isso, hoje não mais, diante do conhecimento que nós temos. Olha lá, esse é um artigo, inclusive, que foi publicado no ICON. Não sei se vocês já viram o sistema ICON, que é o infiltrante de lesão de cárie, já viram? Da DMG. É um artigo que fala sobre isso. Ó, mas olha aqui, estágio do ICEDAS, 0, onde você não tem nada. 1, quando você seca e vê a mancha branca. O 2,
onde você não seca e já vê a mancha branca visível. O 3, não é, que tem a lesão em nível de esmalte tendendo para a dentina, a lesão em dentina, a lesão em terço médio de dentina e a lesão profunda. Tá vendo? Aí se você tem isso na sua cabeça, você consegue quantificar, levando em consideração se está ativa ou inativa. E aqui é um esquema do que nós devemos fazer nos níveis primários, secundários e terciários, nesse estágio de evolução. Né? Então, no estágio, claro, aqui, e 4 e 5, aí você já tem que fazer um procedimento restaurador. Mas nesse estágio 1 e 2, você consegue reverter a lesão ainda. Por isso, a importância do diagnóstico de vocês. Né? Vou botar essa acabou. Esse aqui, nós, pela APO, eu sou diretora da APO também, Associação Paulista de Odontopediatria. Nós fizemos um encarte gratuito para todos os profissionais, mostrando o índice do ICEDAS. Mas vocês pegam isso traduzido, né? Porque às vezes a pessoa não tem uma certa dificuldade do inglês e tal, então nós fizemos traduzido. Mas esse manual aqui, vocês vão ver que aqui tem alguns esquemas que você faz a pontuação também. Ele vai somando o estágio e o estágio do ICEDAS de 0 a 6, mais a atividade da lesão. Mas o importante aqui, né, é eles criarem essa ficha. Vocês não vão fazer isso, porque o ICEDAS não é um índice tão fácil também. Mas vocês irão ter o índice de vocês. Mas só mostrar alguns casos aqui, ó. Por exemplo, só para nós trabalharmos em cima do problema, eu já estou terminando. Ó, esse paciente aqui, se você olhar, foi um caso que eu fiz um curso lá em Alagoas, se você olhar, parece o quê? O que vocês acham? Quando olha assim, parece fluorose, não parece? Parece bem fluorose. Mas na verdade é mancha branca, por incrível que pareça, é mancha branca ativa de cárie. Lembra que eu falei da margem gengival que separa a presença de biofilme, a opacidade da mancha, todos os incisivos, isso denota também que está numa alta atividade da doença. Que a paciente tem a mancha branca até o terço médio, que não é tão comum, mas geralmente é na cervical, não é? Onde você tem a lesão. E olha, na mesma boca, além de ser respirador oral, porque o respirador oral, a mancha branca fica mais branca ainda, né? O pH da saliva geralmente é mais ácido. São tantos detalhes, né? Mas que a gente tem que avaliar. Mas veja, paciente que não tinha sido feito nada, olha a evolução dos caninos. Um tecido, e ela está respondendo, mas um tecido altamente infectado. Aqui eu tenho que trabalhar numa fase de devolução de saúde. Eu preciso, 5 minutos, já está acabando. A melhorar a condição geral, né? Entrando com um protocolo de vernizes de flúor, clorexidina e o ionômero de vidro. Professora, só bem rapidinho, o verniz com flúor, esse, adianta passar só ele, não botar o ionômero em cima? Adianta, dependendo do programa, sim. Tá, mas quais são as indicações nesses casos aí? E me diz, mas não tem que ficar 12 horas sem... Não tem mais aquela coisa de ter que ficar um tempo sem gerir assim, alimento? É 1 hora sem comer nem beber nada. Mas, assim, quanto mais tempo o verniz ficar retido na superfície, melhor a efetividade. Aí tem um protocolo específico de vernizes de flúor intercalando com os vernizes de E clorexidina. também é só para paciente de alto risco, né? Depende, às vezes paciente nós... de baixo risco se usa. Baixo, menos. Mas, porque assim, mesmo o paciente de baixo risco, em algumas situações específicas, como por exemplo, consumo de drogas, separação dos pais, estresse, ele pode vir a ser um paciente. Então, quando o molar estiver rompendo, uma aplicação é importante. Mas como eu prometi que não ia entrar no mérito da questão de tratamentos, né? Ó, mas só para vocês observarem, ó, molar com hipoplasia. Esse molar tem MH. Né? Junto com isso, houve perda de estrutura. Se você entrar com o motor aqui, você acaba com a estrutura. Olha lá. Um outro caso, lesões profundas de cárie. Eu só quero finalizar com esse caso aqui, porque ele chamou bastante atenção. E você veja o limiar entre a cura e a doença, como ele é muito, e a iatrogenia é muito próximo. Estava na clínica da graduação, paciente com várias manchas brancas, não é? Várias manchas brancas ativas aqui com cavitação. Ele
falou, professora, posso usar o jato de carbonato no ultrassom? Foi uma viradinha que eu dei. Olha lá o que aconteceu. Né? Então, ele passou o ultrassom, né, a ponta, e assim, a mancha branca, vejam, por isso que eu quero que vocês repensem realmente o uso da sonda. Porque a mancha branca, se você colocar alguma coisa nela, o limiar entre a cavitação e a reversão é muito próximo. E depois é um outro problema para você resolver esteticamente. Que aqui, não adianta colocar resina de uma vez só. Nós temos que trabalhar numa fase de devolução de saúde. Aqui o SEDAS. Aí sobra aqui o equipamento que nós publicamos e idealizamos, que vai ser de baixo custo, que logo vocês verão aí disponível no mercado. Onde, com esse equipamento aqui, que chama TIPSPECO, que é uma metodologia que você perguntou da biofotônica, nós patenteamos e inventamos lá na universidade. Vocês terão acesso de uma forma mais simples para detectar as lesões, para auxiliar na parte não só visual, mas por meio de um equipamento de baixo custo que vai poder ser usado em larga escala. Finalmente nós conseguimos um parceiro e certamente daqui a uns 6 meses esse equipamento de baixo custo vai estar no mercado. Então aqui, ó, os meus livros, né? Eu ia trazer um para sortear, acabei saindo da PCD, eu não trouxe. Esse é livre acesso, eu nem sei se tem mais, mas é muito legal porque eles nos apoiaram, então é acesso gratuito a todos, tá bom? E aí, de traumatismo e de remoção química, que eu falo do Copacabana e das infecções. Muito obrigada pela atenção. Aqui ó, é o meu e-mail, para quem tiver dúvida, quiser me procurar, quiser pedir auxílio, eu, à medida do possível, o Instagram, o Facebook, o Messenger do Facebook. Estou à disposição. E aqui um novo programa que vocês já verão que nós vamos lançar justamente para estimular a inovação, estimular as técnicas, padronizar a linguagem e colocarmos a odontologia sempre acima do lugar que ela merece. Muito obrigada pela atenção.